Olá pessoal, sou o professor Eugênio Cunha, nós estamos iniciando o módulo 1. Eu queria, antes de qualquer coisa, falar um pouco sobre o nosso curso. Nós iremos abordar durante esses 4 módulos a questão da demanda da inclusão atualmente na sociedade, as políticas públicas, as práticas dos professores, como ocorre essa inclusão atualmente, as dificuldades que os professores têm. Nós vamos falar também um pouco sobre a questão da alimentação do aluno, as questões ambientais, sensoriais, que modificam o comportamento do aluno, que trazem desafios para o professor. Vamos entrar nas estratégias que podemos adotar para a criação de um currículo funcional e adaptado. E, além disso, vamos dar alguns exemplos de práticas de ensino, tanto para a questão da linguagem, da matemática, da coordenação motora. Então, eu espero que seja um momento muito agradável para todos nós. Inicialmente, nesse módulo, eu queria fazer algumas reflexões que vocês vão ver aí na tela, alguns pensamentos, algumas ideias, alguns conceitos acerca da aprendizagem humana. O primeiro é que a educação é uma questão humana, isto é, nós aprendemos por uma questão genética, por uma potencialidade que nós temos. Todo aluno tem condições de aprender. Não existe essa questão de que o aluno não aprende. Todos nós aprendemos, isso está em nosso DNA. Em determinados momentos nós sabemos que é um grande desafio para o professor provocar a aprendizagem do aluno. Mas o professor tem que ter essa convicção, essa certeza de que o seu aluno aprende. Uma outra coisa também é que sempre na educação quem vai mostrar o caminho da aprendizagem é o aluno. Ele que tem essa condição, porque nós não podemos levar nada pronto para ele. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são ideias, são conceitos, mas não se trata de uma receita de bolo. É impossível, de antemão, dizer que o aluno vai aprender com determinado material ou com determinada atividade. Mas nós podemos projetar algumas ideias, alguns conceitos que já serviram para muitos e poderão servir também para os nossos alunos atualmente. Outra coisa também é que nessa relação que nós estabelecemos com o nosso aluno, o primeiro a aprender será sempre o professor. O professor tem que possibilitar esse olhar instrumentalizado, esse olhar sensível, porque o nosso ofício é um ofício humano, é um ofício de sensibilidade. E ao mesmo tempo, nós temos que ter realmente esse olhar instrumentalizado através do conhecimento, através das questões da teoria e dos conceitos que nós estudamos, que nós vemos. Outra coisa também é que a educação é um lugar de diversidade. Nós temos o Boaventura de Souza Santos, que fala que todos nós temos o direito de ser iguais e quando a nossa diferença nos inferioriza. Ao mesmo tempo, temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, trabalhar na escola, trabalhar na diversidade, a gente vai sempre ter esse binômio, essa questão do direito, da diversidade, da igualdade. Isso vai ser um norte para o nosso trabalho. É necessário que tenhamos essa sensibilidade para podermos fazer isso com bastante equidade. Agora eu queria falar com vocês, para vocês, sobre a questão das demandas sociais, ou a demanda social da inclusão. Atualmente nós temos cerca de mais de 80% dos alunos da educação especial matriculados no ensino comum. Isso é em decorrência de todas essas políticas públicas, dessa demanda social. A sociedade hoje ela está muito mais aberta para a questão da deficiência, dos transtornos de comportamento. Existem muitos estudos, existem muitas propostas, muitas ideias, e a família, de certa forma, a família do aluno com deficiência, essa família ela veio à tona trazendo seus filhos para que eles fossem incluídos. Hoje nós temos muito mais visibilidade das questões dos direitos das minorias. Isso não ocorreu por acaso, isso é uma demanda que já existe há muito tempo,
em razão das diferenças, das mudanças da sociedade. E nós temos hoje alguns direitos das pessoas com deficiência e nós mostramos aqui na tela alguns deles. Por exemplo, o atendimento educacional especializado. A pessoa com deficiência, a pessoa que tem algum tipo de transtorno tem esse direito. A acessibilidade. Nós temos a acessibilidade, ela não está apenas no campo da acessibilidade física, mas também o acesso à comunicação, à informação, o acesso a outros atributos que são direitos garantidos pela nossa cidadania. Direito à saúde e à educação e o direito ao trabalho. Então, as leis, elas garantem esses direitos à pessoa com deficiência. Mas nós sabemos que para que essas pessoas alcancem esses direitos, é necessário passar pela escola, é necessário estudar. E a escola talvez seja a primeira porta de entrada para a aquisição desses direitos. Então, o nosso trabalho como professores, o nosso trabalho como educadores passa a ser fundamental. E uma coisa importante também nessa nossa dinâmica de trabalho é a relação que nós vamos travar com a família, a relação que teremos com o familiar do aluno que nós estamos educando. Isso é importante porque as práticas que nós vamos executar na escola, elas precisam dialogar com a dinâmica da família. É importante que haja esse diálogo e essa proximidade para que realmente o aluno possa ter uma educação de qualidade. Esse nosso curso, nós vamos falar um pouco das leis. Eu queria trazer um material da LDB, que é o artigo 58, que fala sobre a educação especial. E a quem se destina a educação especial. Então tem um público bem específico, porém nós lidamos na escola com alunos com TDAH, com dislexia, alunos com outros transtornos que não são contemplados na LDB. Então a escola precisa sempre estar atualizada e ter estratégias que possam dialogar também com esses alunos. Outro aspecto também importante que eu queria ressaltar na LDB é o artigo 59 da LDB, que diz que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, TGD, altas habilidades e superdotação. Aí fala uma série de situações que precisam ser providenciadas ou dar condições para esses alunos. A responsabilidade está por conta dos sistemas de ensino. Eles é que deverão preparar o ambiente, preparar o professor, como nós podemos ver ali no artigo 59. De um modo geral, a maioria dos professores, nós sabemos disso, nós somos professores, lidamos com isso cotidianamente, nós fazemos a nossa formação. Mas isso é um direito que o aluno tem, que esse espaço seja preparado para atendê-lo. Então, não somente o professor que vai lidar com o aluno diretamente, o mediador ou aquele professor que vai trabalhar na sala de recursos, mas nós vemos também que o professor regente, o professor de sala de aula, ele também deve ter uma preparação para atender essa demanda. Isso é muito importante. É importante também ver que o tipo de atividade, o tipo de atuação e formação do professor vai ser diferenciada de acordo com o seu público. Por exemplo, um professor da educação infantil, ele tem muito mais condições por conta da proximidade, por conta do seu trabalho diretamente com alunos que vão trabalhar a ludicidade, vão trabalhar a questão da brincadeira. Ele vai ter condições mais apropriadas para lidar com esse público, para trabalhar as questões ligadas à educação especial. Um professor, por exemplo, do Fundamental 1, é um professor regente ou uma professora regente. Essa professora, ela vai ter condições também por conta da sua proximidade do aluno, quer dizer, ela está ali naquela sala de segunda a sexta, então ela tem o contato direto com aquele aluno.
Então ela vai ter melhores condições do que o professor do Fundamental 2 ou o professor do ensino médio. Por quê? No Fundamental 2 e no ensino médio nós temos situações diferentes, né, do Fundamental 1. Porque há vários professores, há o professor de português, o professor de literatura, há o professor de matemática, o professor de geografia. E como é que fica um aluno com deficiência, um aluno que precisa de adaptação curricular, como é que fica ele lidando com professores tão diferentes que, na maioria das vezes, vão estar com ele apenas uma vez ou 2 horas durante a semana? Então essa organização do trabalho no Fundamental 2 e no ensino médio precisa partir da coordenação. O coordenador é que tem que ter essa atribuição de ajudar, de mediar toda essa organização do currículo adaptado, do currículo funcional, que nós vamos falar posteriormente. Mas é importante dizer o seguinte, que a escola tem essa responsabilidade da formação dos seus profissionais, dos seus professores, tanto o regente quanto o professor de educação especial, o professor de sala de recursos, o mediador. Isso é um trabalho que se dá em equipe e não é apenas um trabalho de uma pessoa só, mas de toda uma equipe pedagógica da escola. Eu vou falar um pouco sobre como está ocorrendo o processo de inclusão nas escolas. Eu vou usar aqui uma pesquisadora que fez um trabalho e publicou esse trabalho. Vocês podem ver na tela a referência desse trabalho. Que ela fez uma pesquisa nas escolas e observou que as escolas usam 5 maneiras de incluir os alunos. Ela chama cada uma dessa maneira, cada uma dessa forma, de método. Então, o primeiro método que ela diz é o método seletivo, em que a permanência do aluno na sala de aula vai depender das suas habilidades. Então, ele é selecionado ou não de acordo com as suas habilidades. A segunda maneira de incluir, que ela pesquisou, ela descobriu, ela verificou, é o método temporal, que ela fala que o aluno permanece na mesma série até adquirir as habilidades necessárias para ir para a série subsequente. Nós vemos, por exemplo, casos de alunos que têm 8, 9 anos, que estão ainda no primeiro ano porque não conseguiram ainda adquirir a habilidade de escrita e de leitura. Isso é totalmente equivocado, assim como o primeiro. O terceiro, ela chama de método da neutralização. O que é isto, né? O aluno está em sala de aula apenas de forma simbólica, de forma figurativa. Ele não participa da dinâmica da aula, ele não participa das atividades que são organizadas para a classe. Ele está ali de forma simbólica, apenas fisicamente. Isso aí não é também inclusão. Depois ela fez a pesquisa e há uma outra forma de incluir, que ela chama de método da adaptação de objetivos. Então ela diz que para se incluir era necessário que se faça uma adaptação para cada necessidade, para cada aluno. Isso é interessante, isso é importante, isso é válido, porém nós podemos cair num equívoco que é justamente radicalizar tanto a adaptação que ela pouco vai ter diálogo com o que o aluno está aprendendo em sala de aula. Então, por exemplo, eu posso estar com um grupo de alunos, a classe, discutindo determinado tema, enquanto que aquele aluno, por conta da adaptação, está fazendo outra coisa totalmente diferente. Então está havendo uma exclusão dentro da inclusão. E a quinta forma de incluir, que ela chama de método de adaptação do ensino, é quando você faz as duas coisas. Você não somente faz uma adaptação do conteúdo, mas também da forma de ensinar. Esse conteúdo ele tem que estar dialogando com o conteúdo de classe. Nós vamos falar um pouco mais tarde sobre a questão da adaptação curricular e do currículo funcional adaptado e do currículo funcional e do currículo funcional adaptado. Nós vamos falar isso posteriormente. Mas de antemão podemos aprender que não devemos ser tão radicais nas adaptações ao ponto de excluir o aluno daquilo que está sendo ensinado em sala de aula. De um modo geral, as escolas têm incluído dessa forma. Nós também fizemos algumas pesquisas no campo da inclusão com escolas regulares, dentro de escolas que tinham no seu grupo de alunos da educação especial,
e verificamos algumas coisas. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque nos ajuda a evitar alguns equívocos quando nós vamos incluir os nossos alunos. Primeiramente, há uma dificuldade muito grande dos professores de atender o aluno com deficiência e o aluno sem deficiência ao mesmo tempo. Então eles têm dificuldade nessa dinâmica. Por que isso ocorre? Porque na grande maioria das escolas pesquisadas, a gente não tinha a presença do mediador, o mediador ou aquele professor que vai atuar junto ao aluno com deficiência. Então, há uma demanda muito grande para o professor regente e ele não tem condições, às vezes, de dar conta de atender o aluno com necessidades especiais, com deficiência, e o aluno sem deficiência. Isso torna o ensino muito difícil e, de certa forma, precariza a educação em sala de aula. Outra questão também é o uso da sala de recursos durante o turno da classe, não no contraturno. A legislação orienta que a sala de recursos seja utilizada no contraturno do aluno. Porém, em grande parte das escolas que nós pesquisamos, na verdade, ocorre no turno por dois motivos. Primeiro, porque às vezes o professor não tem o apoio do mediador, então quem vai dar esse apoio é o professor da sala de recursos. Então o aluno é dirigido para a sala de recursos. E um outro motivo que é o mais importante, que é o maior motivador também dessa situação, é a questão da família. A família não tem condições, às vezes, de levar o aluno no contraturno, só tem condições de levar o aluno no turno. Então, para que o aluno não fique sem um atendimento especializado, as professoras o atendem na hora da aula normal, na hora do turno. Então, nós temos um problema com referência ao uso da sala de recursos. E também, uma outra coisa que nós observamos é quando existe a presença do mediador. O que ocorre? Muitas vezes o professor regente, ele se inibe de atender o aluno com deficiência por conta da presença do mediador. Isso não deve ocorrer porque o aluno que está incluído, ele não é apenas do mediador, ele é o aluno da escola. Esse projeto de inclusão, ele tem que contemplar desde da gestão da escola, passando pela coordenação, os inspetores, todos os atores que vão trabalhar naquele ambiente, que deve se sentir responsável por aquele aluno. É importante também, então, que o professor não deixe apenas por conta do mediador as atividades e as estratégias para incluir. Outra coisa que foi observada é que os fatores que são mais importantes para o binômio inclusão e exclusão é justamente o comportamento e a intelectualidade. Os alunos que têm comportamento hiperativos e disruptivos, alunos que têm comportamento de difícil controle, que tem alguma situação que foge do escopo da classe, esses alunos tendem a ser mais excluídos, assim como o aluno que tem deficiência intelectual. As atividades da escola, elas são muito voltadas para a intelectualidade, então, com o tempo, o currículo vai ficando mais conteudista, a necessidade de você memorizar mais as atividades, a necessidade de você aprender a escrever, a produzir frases. Então, esses aspectos ligados à intelectualidade vai excluir o aluno que tem deficiência intelectual. Nós sabemos que essas ações, essas atividades, essas atitudes, esse panorama, eles não podem continuar, não são condizentes com a educação inclusiva. O que nós temos que fazer é justamente tentar minimizar essas situações ou resolvê-las de uma vez por todas. A gente sabe que nem todas as escolas vão contar com mediador, nem todas as escolas terão sala de recursos, mas o que nós podemos fazer dentro da nossa limitação, dentro da nossa realidade, para criar estratégias de ensino, será muito importante.
Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala sobre uma visão histórica da inclusão. Vocês vão entender por que nós chegamos atualmente nesse estado de coisa ao assistir esse vídeo.